Então, pessoal, seguindo as nossas videoaulas aqui de regulação da expressão gênica, nós vamos falar agora de controle negativo e controle positivo no Operon LAC, tá? Então, aqui está ilustrando a RNA polimerase, é uma enzima bastante complexa, né? E o sítio promotor onde ela se liga. Vale ressaltar aqui essas regiões do sítio promotor que são bastante conservadas na maior parte dos organismos. A gente vai ver isso de novo quando for falar de regulação em eucariotos. Tá? Pois bem, a gente já tinha visto o controle negativo, né? Que a gente está chamando aqui de regulação negativa. Tá? Mas para um refinamento no uso dos nutrientes no Operon LAC, existe também o controle positivo, que a gente vai abordar especificamente nessa aula. Tá? A regulação negativa ou controle negativo, ela envolve uma proteína repressora que se liga ao sítio operador, impede que a RNA polimerase se ligue ao sítio promotor e, consequentemente, não permite a transcrição. Tá? Quando esse repressor não está ligado, não está ativo, não está ligado ao sítio operador, a RNA polimerase fica livre para ligar no sítio promotor e fazer a transcrição. Isso é o que a gente chama de controle negativo ou regulação negativa. Tá? O controle positivo ou regulação positiva, que a gente vai começar a abordar agora, ela envolve não um repressor, mas envolve um ativador. Tá? Esse ativador, então, se ele se liga ao sítio promotor, né, ele aumenta a afinidade da RNA polimerase por esse sítio promotor, né, e ele facilita que ocorra o processo de transcrição. Se esse ativador não está ligado ao sítio promotor, né, a RNA polimerase fica com menos afinidade por esse sítio promotor, né, e não ocorre a transcrição. Tá? Então, na verdade, não existe só o controle negativo e só o controle positivo. Os dois atuam conjuntamente, né, para que a bactéria tenha uma eficiência no uso desses nutrientes como fonte de energia. Tá? Controle negativo a gente já viu, que envolve então um repressor, né, e o controle positivo, especificamente no Operon LAC, ele envolve ativadores, e esses ativadores é esse complexo aqui formado pelo CAP-AMP cíclico. Então a gente vai detalhar isso aqui nos próximos slides. Então é o seguinte, se esse ativador, né, aqui no controle positivo, se esse ativador está ligado ao sítio P, né, ele aumenta a afinidade da RNA polimerase por esse sítio promotor e vai ocorrer a transcrição, como está mostrado aqui. Se esse ativador não está ativo, né, ele não se liga aqui ao sítio P, consequentemente tem menos afinidade da RNA polimerase por esse sítio e diminui ou impede a transcrição. Tá? Então isso aí que seria o controle positivo. O ativador ligado facilita a transcrição. Então é o seguinte, a pergunta interessante aqui nesse uso de açúcares para a bactéria produzir energia é o seguinte: quando tem lactose e glicose no meio, o que a bactéria vai fazer? Né? Primeiro ela vai utilizar a glicose, que é um açúcar mais simples. Quando acabar essa glicose, ela vai utilizar a lactose, que é um disacarídeo, teria que ser quebrado. Isso aí, pela lógica, seria o mecanismo correto, pensando que a bactéria fosse eficiente do ponto de vista energético. Mas quais mecanismos podem permitir que esse refinamento regulatório aconteça? É isso que a gente vai discutir aqui. Então, nesse controle positivo do Operon LAC, a gente tem os ativadores compostos então pelo CAP com esse AMP cíclico. Tá? O CAP é a proteína ativadora de catabólito, né? E esse AMP cíclico, o nome dele está aqui, ó, adenosina monofosfato cíclica.
ela é produzida a partir do ATP por ação dessa enzima aqui chamada adenilciclase, tá? Então, essa adenilciclase vai utilizar o ATP, produzir esse AMP cíclico. Esse AMP cíclico se junta a esse CAP, essa proteína ativadora de catabólito. Esse repressor ativo se liga ao promotor, né? Facilita com que a RNA polimerase se ligue e faça a transcrição, tá? Deixa eu apagar aqui. Agora um detalhe bem interessante que é importante aqui é o seguinte, ó, baixa glicose, né? Então a adenilciclase ela só vai utilizar esse ATP para produzir esse AMP cíclico aqui, né? Quando tiver baixa ou nenhuma glicose no meio, tá? Então a gente vai ver que é um mecanismo regulatório bem interessante que permite então que a bactéria trabalhe de forma mais eficiente no uso desses açúcares, né? Como fonte de energia. Aqui só mostrando que o CAP e AMP cíclico, né? São os ativadores, né? O complexo CAP AMP cíclico ou AMP cíclico CAP atua como ativador da transcrição do operon LAC pela ligação à região dentro do promotor LAC, né? E mostrando aqui o que seria a descrição desse AMP cíclico, tá? Então vamos analisar alguns cenários aqui para a gente poder entender melhor. Então, na ausência tanto de lactose quanto glicose. Então, não tem açúcares no meio, né? A bactéria, então, não vai ter como utilizar essa glicose, ela não está disponível e não precisaria produzir os produtos para quebrar a lactose, né? Já que não tem lactose também. Mas qual mecanismo regulatório vai estar atuando aqui, né? Aqui está mostrando aquele gene repressor, lá nos vídeos a gente chamou de I, está chamando aqui de R, né? Mas produz a proteína repressora e ela, sendo ativa, ela se liga ao sítio O, né? Impede que a RNA polimerase se ligue aqui nesse sítio P e, consequentemente, não permite a transcrição, tá? Não vai transcrever, não vai produzir os produtos para quebrar a lactose, mas não tem lactose no meio, está fazendo sentido aqui, né? Mecanismo de controle negativo, tá? Mas não falou aqui que quando tem baixa glicose, forma-se o ativador, né? Sim, tem baixa glicose, não tem nenhuma glicose, forma-se o ativador, né? Mas o repressor está ligado aqui, né? Impedindo a transcrição. Então, aqui, ó, apesar dos níveis de AMP cíclico e da presença do CAP, a transcrição, então, vai ser reprimida pelo controle negativo. Então, aqui prevalece o controle negativo, tá? Na presença da lactose e da glicose. Pela lógica de mecanismos de uso dos açúcares e por economia de energia, primeiro a bactéria então deveria utilizar toda a glicose, que não precisa ser quebrada, tá? Então vamos ver o que acontece aqui, né? A proteína repressora produz esse repressor, só que esse repressor, na presença da lactose, né, ele altera a sua estrutura e ele não se liga aqui agora ao sítio operador. Então, a gente diz que esse repressor não está ativo. Então, o controle negativo meio que está liberando aqui a transcrição, tá? Só que nós temos glicose. E quando a gente tem muita glicose, a gente tem baixo AMP cíclico, tá? Então, a afinidade do sítio P pela RNA polimerase está baixa. Então, os níveis de transcritos aqui, embora aconteça, eles vão ser baixos, né? Então, aqui, ó, pequenas quantidades de mRNA são produzidas porque a presença da glicose mantém os níveis de AMP cíclico baixos. Então, o complexo CAP-AMP cíclico não se forma, ou se forma pouco, né? E não se liga ao promotor, né? Diminuindo os níveis de transcrição. Quando eu tenho lactose presente, tenho glicose ausente. Então, se não tem glicose, a fonte de energia é essa aqui, é lactose,
né? Então vamos ver que mecanismo que acontece aqui. A lactose a gente já viu que é o nosso indutor, ela se liga ao repressor, né, a proteína repressora, e essa não se liga ao sítio O, então o controle negativo que estaria liberando o processo de transcrição, né. Tendo nenhuma ou pouca glicose, aquele complexo AMP ciclo CAP é então capaz, é produzido AMP ciclo, ele se liga ao CAP, e esse complexo então é capaz de se ligar ao promotor e aumenta a afinidade do promotor pela RNA polimerase e permite grandes quantidades de transcritos, mostrando aqui por essa quantidadezinha de mRNAs produzidos, tá? Então o mecanismo controle positivo e controle negativo atuam juntos, né, refinando esse processo regulatório. Um mecanismo muito interessante que a gente pode discutir depois na videoaula com mais detalhe, nas aulas online, desculpe.